Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 24 do 7º ano. E o assunto que iremos tratar é povos da América, os Incas. Para o desenvolvimento desse assunto, tem alguns objetivos que devem ser atingidos ao final desta aula por vocês. São eles: apontar como se deu a formação do Império Inca e as características em comum dos povos que o compunham. Selecionar informações acerca da economia, sociedade e cultura dos Incas. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seus materiais. Eu preciso que vocês tenham em mãos o livro didático, que trata desse assunto, o caderno para anotação das principais informações e também dúvidas que venham a aparecer, lápis, caneta e borracha. Com os materiais separados em mãos, podemos começar a aula de hoje. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, no início da década de 1530, quem dominava a região eram os Incas. Eles dominavam boa parte do território. Ele era composto por dezenas de outros pequenos reinos, mas lembre-se do conceito de império, quando uma cidade-estado domina outras ao seu redor. E essas outras, embora tenham certa autonomia, devem suas obrigações ao imperador inicial. Vamos lá. Os diversos povos que faziam parte do Império Inca tinham algumas características em comum. Quais seriam elas? Técnicas de construções monumentais. Os monumentos, depois nós vamos entender um pouquinho melhor como eram feitos, as características em si. Os blocos eles eram tão perfeitos que não tem como passar uma folha entre eles, e não era utilizada argamassa, por exemplo. A prática da agricultura era intensiva e também utilizava-se métodos de irrigação. Criavam lhamas e alpacas. Havia uma hierarquização social no interior de um mesmo grupo étnico e a existência de um estado centrado na figura de um soberano, cercado de uma burocracia militar e também sacerdotal. E o culto aos ancestrais. Esse culto aos ancestrais nós vamos perceber numa próxima aula, quando estudarmos sobre os índios no Brasil. Eles também valorizam muito aos ancestrais, quem veio antes. Os idosos são muito valorizados porque considera-se que eles têm mais conhecimento, mais vivência. Vamos lá. Tahuantinsuyo, que é o Império dos Incas. Conforme pesquisas de historiadores, cientistas, os Incas, eles chegaram às terras mais férteis do Cusco, que seria o atual Peru, no final do século XIII. Criaram um império chamado Tahuantinsuyo, que significa os 4 cantos do mundo. Ele teve grande influência por cerca de 3 séculos antes da chegada dos espanhóis. Eles dominavam uma população de cerca de 7 milhões de pessoas que pertenciam a mais de 100 grupos étnicos distintos. Sobre esses povos dominados, eles pagavam taxas, ou seja, impostos em forma de trabalho. Essa forma de pagamento, ela era chamada de mita. E essa forma de pagamento, desse trabalho para o Estado, vai ser utilizado quando os espanhóis chegam na América, vão se apossar dessa forma de trabalho meio que escravo no caso deles. Vai aparecer o que a gente vai chamar de mita e encomienda. Isso nas próximas aulas eu explicarei para vocês. Então, os camponeses eles eram obrigados a prestar serviços ao Estado em alguns dias do ano.
Por vezes, eles eram obrigados, inclusive, a ir para outras regiões, de modo a garantir a defesa do território e também o abastecimento de toda a população. Pense, um vasto império precisava de pessoas trabalhando em todos esses territórios. Tahuantinsuyo, o Império dos Incas, então as famílias recebiam do governo uma porção de terra, que era para plantar e ainda compartilhavam com os demais habitantes do Ailu, que era um agrupamento de clãs, o cultivo das terras do Império. As terras do Império Inca, elas eram unificadas por meio de uma rede de estradas, aos quais elas eram percorridas principalmente por caravanas de lhamas e também mensageiros do imperador. As lhamas, elas eram utilizadas também para transporte, sem contar a questão do uso depois da carne, do couro, para a produção de roupas, por exemplo. Sobre a economia dos incas. A base, a principal atividade inca era a agricultura. Nas áreas que eram desérticas, de deserto, eles também desenvolveram técnicas de irrigação, assim como os astecas, assim como os egípcios que estudamos no 6º ano. Nas encostas das montanhas, eles construíam terraços assim em formato de degraus, onde poderiam produzir milho, feijão, batata, algodão, tomate, quinoa, amendoim, pimenta, abacate e também abacaxi, entre outros alimentos. Domesticaram as lhamas e também as alpacas, das quais eles obtinham carne, leite e lã. Utilizavam elas também como meio de transporte. No artesanato, outra atividade econômica, eles se destacam na tecelagem, produção então de tecidos, na metalurgia, o uso de metais na fabricação de utensílios e também na cerâmica, a fabricação de potes de barro, por exemplo. Sobre essa produção nos terraços, então elas tinham como propósito, objetivo, aumentar as áreas que era de cultivo. E era uma espécie de degraus ao longo das montanhas, sustentadas por paredes de pedras, que se estendiam pelas encostas mais íngremes, né? Mais formato assim, que ia caindo. Consequentemente, facilitava também para um escoamento de água. Então, mantinha-se as plantinhas bem alimentadas com a questão da terra fértil, mas também com a questão da água. Sobre a sociedade. A maior das autoridades dentro dos incas era o Sapa Inca, que era um representante sagrado do sol. Além disso, ele era cercado por funcionários administrativos, que na maioria eram jovens de famílias ricas, famílias nobres, que pertenciam de certa forma à família do imperador. Esses membros da elite, eles tinham uma orelha perfurada, tinham a sua orelha perfurada para exibir uma grande argola que era o símbolo da sua posição dentro da sociedade. Quando o Sapa Inca, o imperador, morria, suas mulheres e seus servos, eles eram sacrificados e seus corpos eram depositados junto ao dele no Templo do Sol. No caso do sucessor, não era necessariamente um dos seus filhos, já que a hereditariedade não era levada em consideração no processo de escolha do Sapa Inca. É importante destacar essa questão das mulheres, dos servos do imperador serem sacrificados e enterrados, depositados junto a ele. Isso vai aparecer também, aliás,
Apareceu para nós no 6º ano, quando tratamos sobre os egípcios. Aconteciam também de reis egípcios serem enterrados com seus funcionários, com o propósito deles trabalharem, né, acompanharem esse imperador na próxima vida. Essa questão da existência de uma próxima vida, vocês vão ver ainda nesta aula a questão da mumificação, principalmente de pessoas mais ricas, tendo em vista que é um processo que exige um pouquinho de investimento. Mas vamos por partes. Cidade de Machu Picchu é uma das poucas cidades que sobreviveu à conquista dos espanhóis. Acredita-se, uma das hipóteses colocada em destaque, em estudo, é que eles não descobriram essa cidade no período colonial. Ela foi construída no topo de uma montanha, localizada no vale do rio Urubamba, com cerca de 2.400 metros de altitude. Ela foi descoberta e ainda conquistou, de certa forma, fama no ano de 1911, quando o arqueólogo Hiram Bingham fez essa descoberta, entendeu como que era toda essa estrutura dessa cidade. Sobre a mumificação, lembrem-se que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Os incas, eles mumificavam seus mortos, em especial imperadores e membros da elite. Eram pessoas mais importantes, mais imponentes dentro da sociedade. Eles acreditavam, na verdade, que a morte seria o início de uma viagem para um mundo paralelo. E ela seria concluída com a desintegração total do corpo. Por isso a necessidade de proteger o corpo tanto do frio quanto do calor. Para o processo de mumificação, haviam 2 métodos, o artificial e o natural. Vamos entender cada um deles. O artificial, então, ele se assemelha com o processo feito pelos egípcios. Era retirado as vísceras do cadáver e, por meio de uma defumação do corpo, era preenchido também com plantas e ervas, tratado com óleos e resinas, com o propósito de permanecer por mais tempo. O método natural consistia em deixar o corpo em um ambiente frio e seco, como o das montanhas dos Andes, local que foram encontradas diversas múmias pré-incaicas. Essa múmia que está ali ao ladinho na imagem é a Juanita, a donzela de gelo. Ela foi encontrada perto de um vulcão, toda assim como está, muito bem preservada, e por meio de estudos acredita-se que ela tinha cerca de 13 anos e ela foi morta com uma grande pancada na cabeça. Por isso, os pesquisadores que encontraram a Juanita acreditam que ela foi, na realidade, um sacrifício aos deuses. E até mesmo por causa das vestimentas que ela estava, de como ela estava vestida. Eu sugiro que vocês busquem mais informações a respeito da Juanita, a donzela do gelo. Sobre as técnicas de construção dos incas. Como eu falei para vocês, as obras, as grandes pirâmides, elas tinham encaixe de blocos tão perfeitos que não precisava, não tinha uso da argamassa. Mas não tem como você passar uma folha de papel, algo muito fininho entre elas, de tão perfeito que é. Eles tinham técnicas para plantação, com a criação de terraços naquelas áreas íngremes, como falamos anteriormente, canais de irrigação e também sistemas hidráulicos para centralização da água e também do esgoto. Tinha uma rede de estradas com uma extensão de mais de 23.000 quilômetros que utilizava-se para aprimorar a comunicação, a circulação de produtos por meio do comércio, também a cobrança de impostos para manter o Estado, o Império,
nas diversas regiões que esse império tinha. Império muito grande, por isso a necessidade dessa rede de estradas. Ainda sobre os incas, nós temos o destaque para a metalurgia. Eles eram considerados os mestres dos metais. Eles utilizavam quais metais? O ouro, o cobre e a prata. Eles não conheciam o ferro, mas eles aprimoraram a mistura do ouro, cobre e prata ao estanho, que produzia, por sua vez, o bronze. Conheciam a platina, um material semelhante à prata, e para eles a metalurgia tinha a função tanto decorativa quanto religiosa. Quando os espanhóis chegam na América e observam todas aquelas imagens, né, aqueles objetos decorativos feitos de ouro, prata, bronze, claro que aquilo brilhou os olhos para eles. E mais tarde eles vão saquear todos esses templos, derretendo essas obras que representavam a história desse povo inca, levando esse ouro, essas riquezas para a Espanha. Sobre a astronomia inca, eles também tinham conhecimento avançado em astronomia, embora, como a gente sabe, os objetos não tinham tanta tecnologia como os atuais. O ano Inca correspondia ao ano solar de 365 dias. Era dividido em 12 meses lunares, compostos por atividades religiosas e também econômicas. Em virtude do ano solar contar com 10 ou 9 dias a mais que o ano dos 12 meses lunares, os astrônomos incas, de tempo em tempo, eles tinham de fazer ajustes no calendário para que não comprometesse essa quantidade de dias ali nas atividades agrícolas e também nas cerimônias, nos rituais religiosos que eles faziam. O relógio de sol, ele foi construído na cidade de Machu Picchu e ele não indicava apenas os dias do ano, mas também o início e o fim de cada estação. Ele tinha marcos do calendário agrícola e também do calendário religioso. Para aquela sociedade, então, para os incas, astronomia, religião e agricultura, elas estavam entrelaçadas, uma dependia da outra, dependia dos astros para entender a questão de quando plantar, como plantar, e tinha a questão religiosa de agradar os deuses, que deuses eram Deus do Sol, Deus da Lua, entre outros. Quipus. O que eram os quipus? Para prestar conta dos impostos que eles recolhiam e controlar a produção, era usado o quipu, que significa, na verdade, nó em quechua. O quipu, ele consistia então num cordão, como está na imagem, no qual estava preso uma série de pequenos cordões coloridos, pendurados em forma de franja e com vários nós. Então, o objetivo do quipu era manter ali, vou voltar um pouquinho, manter a questão da ordem dos tributos, o que se vendia, quanto se vendia, para manter organizadas as finanças, principalmente dos incas. Logo iremos conhecer como foi o domínio então dos espanhóis a esse vasto império do continente americano ou Novo Mundo. Mas para isso nós vamos entender um pouquinho sobre a necessidade dos espanhóis irem ao mar, aí as grandes navegações e como foi esse contato com esses povos da América. Mas na próxima aula nós iremos conhecer outro povo que os portugueses irão se deparar aqui na América, que são os nossos indígenas, os indígenas brasileiros. A gente vai entender como era constituída essa sociedade, costumes, de onde nós temos essas informações. Neste momento, vocês vão para a atividade, que tem por objetivo revisar esse assunto e destacar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente em outros assuntos.
Acredito que vocês tenham compreendido. Se não, volta à aula de hoje, volta aos slides, pega o seu livro didático, outros sites, outros livros e busquem essas informações. Que tenham várias curiosidades, mas que as dúvidas sejam sanadas. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!